Olá. Bom, eu vou iniciar aqui no canal hoje uma série, né, que vai se chamar onde eu vou tentar em 5 minutos, né, fazer um resumo de algum evento, de alguma data comemorativa importante na história. E para iniciar, eu decidi falar hoje sobre Karl Marx. Afinal de contas, no dia 5 de maio de 2018, comemora-se 200 anos do seu nascimento. Marx talvez que seja a figura mais controversa, a figura mais amada, a figura mais odiada do mundo da filosofia ocidental. Exatamente porque Marx ousou em determinado momento falar aquilo que ninguém queria. Enquanto, por exemplo, a sociedade europeia via assim, com grande otimismo e com grande furor, né, o desenvolvimento industrial que aquele continente passava, o Marx foi exatamente o camarada que via, né, com certo pessimismo aquele desenvolvimento, mostrando, apresentando, denunciando as contradições que esse progresso causava, né? A grande contribuição do Marx para a história está exatamente no fato de colocar o indivíduo, né, as multidões, como o centro da história, né? Só para você ter uma ideia, uma visão contrária a isso seria a visão positivista, né? Onde os positivistas ignoravam o papel das multidões, ignoravam, digamos, as pequenas ações, né? Mostrando que a história seria uma mera sucessão de eventos, uma mera sucessão de datas e feita apenas por grandes personagens de grande renome, né? O Marx vai falar que, na verdade, a história é feita pelas pessoas simples, pelas pessoas anônimas, que no seu dia a dia, que no seu cotidiano, constroem esse movimento. Esse movimento que é ditado por uma contradição, que ele chamou de luta de classes, porque ele observou que ao longo da história, sempre houve uma classe de opressores contra uma classe de oprimidos, né? Basta a gente citar o exemplo que, por exemplo, o que fez a história na Roma clássica foi exatamente a luta entre patrícios e plebeus, assim como na Idade Média, camponeses e senhores feudais, assim como na Idade Moderna, a nobreza e a burguesia. E a luta de classe que ele observava no ambiente, né, em que ele vivia era a luta entre a burguesia, vendedora, dona dos meios de produção, e o proletariado, aquele que, como não tem capital, simplesmente vende a sua força de trabalho. E o Marx acreditava, né, que esse antagonismo de classes, ou seja, entre capital e trabalho, era uma coisa totalmente inconciliável, exatamente porque o modo de produzir dos homens no seu tempo que determinava a sua forma de pensar, né? Isso é o que ele chamou basicamente de materialismo histórico, ou seja, as condições materiais determinam a forma do indivíduo pensar, né? Então, obviamente, que o modo do proletariado produzir o seu sustento produzia uma mentalidade, o mesmo valendo então para a burguesia, e essa forma de pensamento seria inconciliável. Obviamente que a gente sempre associa, né, a figura de Marx aos regimes comunistas, aos regimes socialistas que ocorreram na Europa ao longo do século XX, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Obviamente que Marx não foi arquiteto desses modelos, né? É preciso aí a gente fazer a distinção do que é socialismo real e socialismo ideal. O socialismo ideal é aquilo que foi descrito na obra, né? O socialismo real, efetivamente, ele não funcionou, ele não deu certo, né? Mas assim, mesmo é bom que se diga, né, que Marx não foi, ele foi um pensador, né, que idealizou um modelo de sociedade que nas tentativas implementadas não funcionou, mas que o seu pensamento em relação à desigualdade, em relação a esse antagonismo
e, sobretudo, em relação a essa divergência indissociável, indissolúvel entre capital e trabalho, ela continua muito viva ainda nos dias de hoje. Então você pode xingar o Marx, é um direito seu, obviamente, mas é muito difícil, digamos assim, excluí-lo totalmente dos debates sobre o assunto que ocorre ainda no século XXI. Joia? Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!